Fala, meu povo, e aí, tranquilo com vocês? Tudo em paz? Estou eu aqui mais uma vez e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre unidades de concentração, especificamente sobre a concentração mol por litro, falar tanto ela de forma geral como aplicá-la também em íons. Então eu quero falar também sobre a concentração mol por litros em íons dissolvidos na solução, beleza? Então, gente, muito cuidado quando a gente estiver falando nesse tipo de concentração. Por quê? Primeiro passo, essa concentração ela é sempre dada com a unidade de volume litro. Então, caso você encontre o volume em mililitro, a primeira coisa que nós necessitamos fazer é transformar de mililitro para litro. Como vocês bem sabem, a gente pode resolver questões que envolvem esse tipo de concentração tanto por regra de 3 como utilizando a fórmula, beleza? Então olha para cá. Eu quero primeiramente mostrar a fórmula dessa concentração. Eu particularmente, pessoal, simbolizo por meio de um colchete, mas isso não impede de você simbolizar com M utilizando uma perninha, como alguns livros trazem, ou simplesmente um C de concentração, basta colocar o mol por litro. Então você vai divulgar aí a sua unidade do jeito que você bem entender, beleza? Então olha para cá, se liga aqui na parada, é bem simples e bem prático. A concentração mol por litro é uma razão entre a quantidade de matéria do soluto e o volume da solução. Detalhe, pessoal, a gente aprende que a quantidade de matéria é igual a massa dividido por massa molar. Ou seja, em um dado momento, se eu quiser, eu posso substituir o N por massa sobre massa molar. Logo, essa fórmula ela passaria a ser isso aqui, ó. Massa do soluto, vou colocar um aqui para identificar, dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Em outras palavras, você vai poder utilizar tanto essa equação como essa. Depende de como a questão vai te fornecer os dados e se você vai querer aplicar a equação, porque você também vai poder resolver por regra de 3. Depende da forma que você quer resolver. Eu coloquei ela hoje, não é para falar especificamente sobre ela, mas sim para falar sobre a concentração dos íons. Aí, gente, cabe alguns detalhes que eu quero passar para vocês. Primeiro, nos exemplos que eu estou dando aqui para vocês, eu vou considerar o grau de dissociação dos sais como se fossem 100%, beleza? Se porventura, em uma dada questão, ele não te dá o grau de ionização ou de dissociação, você sempre vai considerar como sendo 100%. Se ele te fornecer um grau de dissociação ou de ionização diferente de 100, aí você precisa aplicar esse dado. Como é que eu vou aplicar? Você primeiro faz uma regrinha de 3. Por exemplo, se ele der a concentração do sal como sendo 1 mol por litro, e ele diz que o grau de dissociação desse cara é de 50%. Então o que é que você faz? 1 mol por litro estaria para 100%, caso fosse a dissociação total, assim como 50% está para X. Aí depois que você fizer isso, é que você vai aplicar na concentração dos íons, beleza? Então essa é a primeira observação. Segunda observação, pessoal, quando a gente fala de concentração dos íons, é óbvio que eu preciso relembrar de dois processos, que é a dissociação, que é quando eu tenho um composto iônico e ao colocar esse composto iônico, os íons pré-existentes são liberados em água. Então eu tenho aí a formação dos íons, que é o que a gente chama de dissociação iônica, ou quando eu tenho uma molécula que tem a capacidade de produzir íons em meio aquoso, que é o que a gente chama de ionização, que é o que acontece com os ácidos, por exemplo. Beleza? Então, o que é que eu trago para vocês? Eu quero com muito carinho pedir a vocês que guardem esses íons aí nas anotações de vocês. Por quê? Porque se eu sei, se eu lembro desses íons, em muitos momentos vai facilitar a minha vida.
Por exemplo, todos esses caras aqui, ó, eles são derivados daqueles ácidos principais, que são aqueles que possuem o sufixo ico. Então, eles passam a no sal ter o sufixo ato. Então, esse cara é o nitrato, esse cara é o sulfato, esse cara é o carbonato e esse cara é o fosfato. Beleza? Outros íons importantes. Todos os halogênios, os principais pelo menos, flúor, cloro, bromo e iodo, todos eles em meio aquoso recebem uma carga de -1. Então eles passam a ser chamados de fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. E o enxofre, que é do grupo do oxigênio, ele recebe uma carga -2. Então quando ele aparecer em forma de sal, ele é chamado de sulfeto. Beleza? O único cátion que eu vou pedir que vocês guardem com carinho, que também é um cátion poliatômico, porque tem mais de um átomo na sua composição, mais de um elemento, é o cátion amônio. E esse cara tem carga +1. Beleza? Vocês vão entender o porquê eu vou pedir para vocês guardarem isso aí. Aí bora lá, pessoal. Como é que eu faço para chegar à concentração do íon? Vamos supor que a concentração de todos os sais que eu coloquei aí para vocês, ela seja 1 mol por litro. Então vamos supor que a concentração de cada um deles seja 1 mol por litro. O que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ensinar uma manha aqui para vocês. A gente aprende lá na fórmula iônica, lá em ligação iônica, que a gente pode fazer o cruz-credo. A carga do cátion torna-se o índice do ânion e a carga do ânion torna-se o índice do cátion. O que é que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou fazer o inverso da fórmula iônica para a gente poder dissociar. Depois que eu fizer isso, basta apenas a gente balancear. Olha como é fácil. Esse 2 que está aqui, ó, eu vou jogar ele lá para cima. Como aqui não tem número, subentende-se que é 1. Então, eu vou jogar esse cara aqui para cima. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar o Ca, o 2 eu joguei para lá, vou colocar o 2 aqui, mais o Cl. O Cl, pessoal, como não tem número aqui, subentende-se que é 1. Então, o que é que acontece? Toda a parte frontal, toda a parte que vem na frente, ela é positiva. Então, esse cara vai ter carga +2. Como aqui é 1, aqui vai ser -1. Beleza? Então, a parte inicial é sempre positiva, a parte final é sempre negativa. Aí, o que é que eu faço, pessoal? Eu vou apenas balancear. Aqui tem um cálcio, aqui só tem 1. Então, tá ok. Aqui tem 2 cloros, aqui tem 1. Então, o que é que eu faço para balancear? Coloco aqui um 2. Aí, agora sim, eu vou aplicar o conceito do íon. Se ele está dizendo que o sal tem uma concentração 1 mol por litro, então esse cara aqui tem concentração 1 mol por litro. Como a proporção entre ele e o cálcio é de 1 para 1, então aqui também vai ter concentração 1 mol por litro. E como a proporção é de 1 mol para 2, então eu tenho 2 vezes essa concentração. Então, no caso do cloreto, a concentração será 2 mol por litro. Beleza? Primeiro exemplo. Bora para o próximo, viu, pessoal? Então, ó, copinha aí bem rapidinho que eu vou apagar. Só para dar um espaçozinho melhor para a gente aqui. Então, apaguei. Beleza? Então, bora lá. O que é que eu vou fazer aqui? Mesma coisa. Aí tá aí, pessoal, a importância de eu saber que o sulfato, ele possui essa fórmula, ó, que é o SO4. Então, bora lá. Ó. Esse 2, eu vou jogar esse cara para cá. Esse 3, eu vou jogar esse cara para cá. Então, eu vou repetir aqui, ó, Al, e aqui eu vou colocar o sulfato. Beleza? Tranquilo. Então, esse 3 subiu, então aqui vai ser 3, positivo, porque está na frente. Esse 2 subiu, então aqui vai ser negativo, porque está atrás. Aí agora é só balancear, né, professor? Só falta isso. 2 alumínios
lá tem que ter 2, então eu vou colocar aqui um 2. 3 vezes o sulfato, lá tem que ter um 3. Então, ó, mesma coisa. Se a concentração do sal for 1 mol por litro, aí a gente vai fazer por proporção. Aqui você tem 1 mol desse cara para 2 mols de alumínio. Então, é 2 vezes 1 mol por litro. Então, aqui vai ficar 2 mol por litro. Beleza? 1 mol está para 3 mols de sulfato. Então, é 3 vezes a concentração do sal. Então, aqui a concentração seria 3 mol por litro. Lembrem-se que esse valor de 1 mol sou eu que estou estipulando. É o que a questão vai estipular para vocês. Aí você faz por proporção. Se 1 mol está para 2 mols, por exemplo, 0,5, se ela dissesse, estaria para x. Aí 1 mol está para 2, 0,5 para x. Então, é sempre por meio da proporção estequiométrica entre eles. Beleza? Copiem aí mais esse exemplo que eu vou apagar mais uma vez. E agora vamos fazer outro exemplo. Mesma coisa, pessoal. Olha a importância de saber que o íon é tudo isso aqui, ó, que é o fosfato. Porque senão você vai pegar esse 4, ó, e vai jogar lá para cima. E tá errado. O fosfato aqui é todo o meu íon. Então ele está aqui apenas uma vez. Só quem vai subir para lá é o sódio. Então o sódio tem 3 vezes. Esse 3 vem para cá. Esse 4 não, porque o PO4 é que compõe o íon. Então vai ficar como? Vai ficar Na. Como aqui tem uma vez, sobe para lá, então vai ficar mais um. Vou colocar só o mais. Aí mais o PO4. O PO4 eu tenho ele com que carga? O 3 vai subir para lá, ó. Então, menos 3. Tranquilo? Professor, e agora? Só balancear. Quanto sódio tem aqui? 3. Aí você vai lá, coloca o 3. Quantos fosfatos você tem? Só 1. Então, deixa 1 do jeito que está. Mesma coisa. Se aqui a concentração é 1 mol por litro, então significa dizer que eu tenho 3 vezes essa concentração para o sódio. Então vai ficar 3 mol por litro. E aqui, como é de 1 para 1, a concentração aqui também será 1 mol por litro. Beleza? Tranquilo, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo aí. E eu vou colocar um último exemplo para a gente finalizar essa parte de concentração de íon. Beleza? Dá o print aí, dá uma copiada. Vou apagar. Pronto, pessoal. Vamos supor que eu tenha esse cara agora. Ó. Eu tenho o NH4, parêntese 2, SO4. Pronto, eu tenho um sal aí, supondo que o seu grau de dissociação é 100%, a gente precisa dissociá-lo. Como é que eu faço para dissociar? Mesma coisa, viu, gente? Mesma coisa. Esse 2 que está aqui, indicando que tem 2 vezes o cátion amônio, ele vem para cá. O sulfato é SO4 mesmo. Então, ele está aqui só uma vez. Então, o que é que eu faço? Vou colocar aqui NH4 mais SO4. Beleza? O 2 subiu. Então, aqui vai ficar menos 2. Como aqui não tem número, subentende-se que é 1, logo a carga do amônio é mais 1. Vou deixar só o mais. E agora, professor, é só balancear. 2 vezes o cátion amônio, você vai lá, coloca um 2. Uma vez o sulfato, então aqui permanece sendo 1. Então a proporção é 1 mol do sal, que está para 2 mols do cátion amônio, que está para 1 mol do sulfato. Então, a concentração que a questão te der ou que você achar para o sal é só por proporção achar o dos íons, beleza? Então é assim que funciona a concentração mol por litro
para os íons em solução. Espero que vocês tenham gostado e até nossa próxima aula ou nossa próxima dica. Valeu, galera. Beijo para vocês. Tchau!